Bom dia! Bom dia para você que está ao vivo, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gravação. Sou Shirley Araújo, administradora, coach, mentora de organização e resultados. Que bom ter você por aqui. Se esse conteúdo agregou valor para você, se alguma coisa que foi dita aqui fez morada aí no seu coração, você lembrou de alguém, lembra de compartilhar, lembra de me ajudar essa mensagem a chegar a mais lugares, tá bom? Hoje a ideia é falar das 6 dicas de como lidar, com as frustrações. É claro que elas existirão. Aqui, a gente não vai dizer que é uma maneira ou algum caminho para que você não se frustre. Mas aqui é para que isso aconteça em menos quantidade, Que você consiga lidar com as suas emoções para poder gerenciar melhor quando a frustração vier. E por que lidar com as frustrações? Todas as vezes que a gente não consegue lidar com as frustrações, a gente acaba cometendo excessos. A gente acaba tendo um comportamento compensatório. E aí a gente come mais, compra mais, pode direcionar também para o vício de jogo, para o vício em sexo. Até anotei aqui para não esquecer os exemplos. E para as drogas. Então, é importante que a gente cuide das emoções, lide com as frustrações, para que a gente não vá para um comportamento compensatório, ruim, porque é um excesso. E tudo que é excesso é desequilíbrio. Tudo bem? Então, bora lá. Primeiro passo, lembram que são 6, tá? O primeiro é desenvolver a resiliência. O que a gente, em geral, faz, quando vem a frustração? Foge da situação, ignora os sentimentos e às vezes até desiste. Então, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você olhar para a situação que frustrou, pensar como você pode fazer diferente, analisar o que foi feito que talvez pudesse ser feito por outro caminho e aí você luta por aquilo. Resiliência é essa arte, de você passar pelas circunstâncias, mas entendê-las que elas estão trazendo ali um aprendizado, estão desenvolvendo a musculatura, do desenvolvimento. Então, o primeiro passo é que você desenvolva a resiliência. Não é que você aceite as coisas, não é isso. Mas é que quando vier a frustração, você entenda aonde está o que cabe a mim fazer diferente. Trazer para si a autorresponsabilidade, Auto de você mesmo. Capacidade de se adaptar frente a situações adversas e mudanças. Porque elas vão vir. Então, a resiliência é essa capacidade. Tudo bem? 2. Aprenda a alimentar expectativas realistas. É sempre bom ter um plano. É sempre bom fazer um planejamento. Mas seja realista, porque senão você pode se frustrar. E aí fica no ciclo, vicioso. Eu vou, me frustro, e a gente viu já aqui, o PSAR, um pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Você pensa que não vai ser capaz porque essa meta não está realista, você começa a se sentir frustrado, você começa a ter ações que não consegue cumprir e aí isso reforça o resultado de que você não consegue, que você não é capaz. Então avalie o quanto as metas, o seu plano está sendo um pouco fora da realidade. E aí faça ajustes. Lembre-se, o planejamento não é para te engessar, mas o planejamento é para te deixar organizado, é para te dar um norte. Então, um exemplo, na parte financeira. Se você nunca economizou, não queira começar economizando R$ 100 por semana, R$ 400 no mês. Começa separando R$ 10 por semana, R$ 40 por mês. Alcançou a meta? Mês que vem eu vou tentar 60. Outro mês eu vou tentar 80. E aí você constrói metas realistas e reduz muito a chance de frustração. Bem, se o conteúdo tá agregando, lembra sempre dos coraçãozinhos, lembra de, se você está assistindo na reprise, de colocar o seu comentário. E se você quiser escrever, alguma coisa, tanto para perguntar quanto para contribuir, e daqui a pouco eu leio, tá bom? Terceira dica, foque no processo. Não fica vesgo olhando
só o objetivo final. Porque se você só fica olhando o objetivo final, você pode se frustrar no caminho e desistir. Então, da mesma maneira, né, que a gente falou lá do projeto de separar um dinheirinho, lembra também disso. Olha o processo. Você não separava nada e agora já está disposto a separar R$ 10. Para de olhar só para o final. Olha para tudo que está sendo construído no caminho. Quando eu casei, eu sabia fazer alguma coisa na cozinha, mas muito pouco, né? Eu morava com a minha mãe. E aí eu poderia ficar frustrada que eu não sei fazer e é pouco, mas não. Cada semana marido foi cobaia, mas eu fui aprendendo. Hoje eu faço diversos pratos. É claro que eu não consigo fazer ainda aquela carne assada da sogra, aquele ensopado de mames, mas eu melhorei muito, porque foquei no processo. Eu sabia pouco, agora eu sei mais. E eu com certeza vou saber muito mais. Não sei se você sabe, hoje eu faço curso de teologia, já sou formada em administração, pós-graduada, mestre, mas eu quero fazer gastronomia, eu quero fazer fotografia. Então, é isso, foque no processo. Saiu do zero para algo, já é vitória, já é progresso. Deixa eu ver aqui que eu anotei alguma coisa em relação a esse ponto. Eu dei como exemplo aqui, se você tem um relatório complexo no final do mês, não vai deixar para o último dia, né, para a véspera, como o brasileiro faz, porque você vai se frustrar e o relatório pode não estar tão legal. Qual é a sugestão? Toda semana olha para esse projeto, para esse relatório e a construção disso vai ser mais tranquila, tudo bem? Quarta dica, analise se a frustração é recorrente. Porque se ela é recorrente, você precisa se observar. E não é fácil a gente fazer essa auto-observação. Mas às vezes você está sempre se colocando num lugar que você não vai conseguir realizar, que você não vai dar conta daquilo. E essa frustração vai mexendo com sua autoestima. A gente falou, né, do PSAR na outra dica. Mesma coisa aqui. Isso vai minando você. Nunca dá certo. Então, aqui nesse momento, se você observa que a frustração é recorrente, a sugestão é que você busque ajuda de um profissional, que você busque ajuda terapêutica, que você busque ajuda de um coach, que você busque ajuda de alguém que possa caminhar contigo. Quinta dica, mude a perspectiva. Primeiro, leve o tempo que precisar para o emocional se estabelecer. Às vezes a frustração causa raiva, causa choro, causa dor. Leva o tempo que você precisar. Muda a perspectiva de que o resiliente é você não sentir. Não é isso. Resiliente é o que você faz com o que acontece. Mas lida com as emoções e, de forma amadurecida, depois que você lidar com as emoções, vai para o segundo passo. Se projeta fora da situação. Sai da cena, como se você estivesse vendo novela. O que você faria olhando de fora? Pô, Shirley, tá exagerando, né? Para isso tudo. Não, Shirley, eu entendo o seu ponto de vista, mas tem esse outro ponto de vista. Quando você está do lado de fora olhando para a situação, traz uma clareza, traz outros pontos de vista, tá? E terceiro ponto, converse com outras pessoas, mas pessoas que têm os resultados que você quer ter, ou que pelo menos têm sucesso ou alguma experiência naquilo que você quer saber. Converse com essas pessoas, às vezes elas vão trazer elementos importantes para você, para dar base para o que você está pensando e passando. E aí quando acontece, principalmente por exemplo no casamento, né? Às vezes, né, a gente está no casamento passando por uma situação e a gente fala, não, isso é demais, como assim? Aí a gente vai conversar com outra pessoa mais experiente, 35 anos de casada, e aí ela vem com uma palavra de sabedoria te mostrando que às vezes não é o outro, é você. E aí você fica chateada e você fala não, mas quando você vai escutando as informações, escutando os dados, você vai melhorando e você vai transformando aquela frustração em algo menor, tudo bem? Então, mude a perspectiva. Até coloquei um exemplo aqui. Às vezes, né, a gente está numa de, eu estou sendo perseguido no trabalho. E quando a gente vai conversar com outras pessoas, as outras pessoas que têm amor e carinho por você, porque tem gente que fala mal de você e não conta para você o que você pode melhorar, mas tem também aqueles que são amigos que vão te falar, poxa, perseguido, fulano, você só chega atrasado, entrega relatório fora do prazo, se veste de forma desleixada.
tem que te cobrar, não é perseguição. Aí você, opa, muda a rota. Então, cuidado para que você não fique na posição de vítima. E eu não estou menosprezando se você está sendo perseguido mesmo. Eu só quero que você tenha clareza se é, assim, se é desse modo como você está vendo, tá bom? E sexto, e não é porque é o último que é o menos importante, todos aqui têm a sua importância, gerencie as suas emoções. A frustração não te dá o direito de agir pela raiva. Conhece pessoas que se frustram e aí elas descontam no outro a chateação? Recebe uma bronca, se frustra com o seu patrão e aí chega um cliente, desconta no cliente? Então, né, um exemplo bobo, mas eu me frustrei, né, porque eu não consegui fazer minhas unhas a tempo. E eu poderia agir pela raiva, reclamar com a manicure, descontar no marido, agir pela chateação. Só que ninguém tem nada a ver com isso. A frustração veio de um remanejamento que eu precisei fazer na agenda porque houve um imprevisto. E acontece. Só que se eu deixar agir pelas emoções, a gente age pela emoção errada. E aí depois a gente tem consequências que causa chateação, causa desentendimento, afeta o relacionamento, acaba tendo uma comunicação agressiva. Então avalie se você está sendo gerenciada, né, pelas emoções fortes, né? Eu não digo ruins porque todas as emoções contribuem para o nosso crescimento. Mas avalie se essas emoções estão afetando você de uma maneira negativa, tá bom? Aí coloquei aqui, né? Respire fundo, porque se você deixa as emoções aflorarem, você não consegue ver alternativa, você não consegue ver alternativas mais construtivas. Você vai pelo ódio, pela raiva, e aí não chega a lugar nenhum, pode ter certeza, só vai arrumar confusão. Então cuide para não abalar sua autoestima, busque ajuda. E mais uma vez, tá? Quando a gente fala de lidar com frustração, não é não sentir. Ontem eu passei por uma frustração e doeu e foi chata. E aí eu chorei. Chorei, liberei, deixei fluir, porque não tinha o que fazer. E aí ficar no ódio, ficar na raiva, achar que a culpa é do outro, achar que a culpa é minha, não leva a lugar nenhum. Então eu senti a frustração, eu chorei. Bem-vindo, Luiz Carlos. E quando a gente sabe lidar com as frustrações, a gente consegue ter resultados melhores. Então nós falamos aqui de 6 dicas como você lidar com as frustrações. Eu espero que tenha contribuído. Se você está assistindo na reprise, lembre de colocar aqui seu comentário. Você que está comigo aqui ao vivo, se você quiser escrever alguma coisa, comentar, esse é o momento. E eu já queria te passar a agenda das próximas terças-feiras, lembrando que toda terça-feira, 8 horas, eu tô por aqui, tá bom? 10 de maio, terça-feira que vem, vai ter passado o Dia das Mães, mas vai rolar sorteio. Então, se você quiser vir, vai rolar um sorteio de produtos de cuidado, né, de autocuidado. E aí, se você quiser vir, não só para o sorteio, para participar da live, mas vai ter sorteio para você levar esse presente para sua mãe, patrocinado pela Avon. A gente vai falar de mitos e verdades sobre produtividade. Na terça-feira seguinte, a gente vai falar de vilões da produtividade. E na terça-feira última do mês de maio, nós vamos falar de características para ser uma pessoa extraordinária. Eu falei perfeita? Não. Perfeição cansa. Perfeição te deixa no lugar de inatividade. Então, a ideia aqui é que você entenda quais características podem te levar a ser extraordinária para viver o extraordinário. Então, mais uma vez, obrigada para você que pôde estar aqui ao vivo. E eu te espero na quinta-feira às 18 horas para falar de finança. E na terça-feira que vem para a gente falar de mitos e verdades sobre produtividade. Alguns, né? Porque são muitos. E também participar aí do sorteio para mames, tá bom? Até o próximo encontro e obrigada. Tchau, tchau.